Quero ler para vocês 2 versículos que serão os versículos da nossa meditação nessa manhã. Uma parábola de Jesus, que está lá em Mateus 13, 45, 46, que diz assim para nós: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? É tão curtinha que a gente pode ler junto, não pode? Vamos ler juntos? O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Eu sempre me achei um péssimo contador de histórias, mas eu acabo contando algumas, né? Então, desculpa aí. Mas eu me lembro a primeira vez, eu tinha 1 ou 2 anos de convertido, no auge dos meus 20 e poucos, eu me converti com 22, chuto uns 24, 25 anos mais ou menos. Eu tive minha primeira oportunidade. Desculpa, tá ecoando, não tá? Ou é só a impressão minha aqui? Se puder tirar um pouco aí do ganho. E eu fui pregar. A igreja que eu frequentava tinha uma congregação ali num bairro aqui perto, né, na Anhanguera, no começo, que Vila São Domingos, acho que era. E essa parábola me pegou no coração quando eu me converti, né? Então eu fui cheio de unção, todo cheio de vigor para pregar para aqueles jovens lá, né, para as pessoas que iam estar lá naquele culto. Acho que foi uma quarta-feira à noite, alguma coisa assim. E quando eu entrei naquele local que eu não conhecia, foi minha primeira vez lá, eu quase quebrei as pernas, né? Acho que o mais novo que tinha lá devia ser... Agora, né, eu era um jovem mais ou menos como eu, assim, o mais novinho. Mas na época eu tinha meus 20 e poucos. Eu olhei aquilo e eu olhei para o texto que eu tinha, falei, meu Deus do céu, né? Porque para mim essa passagem, né, de encontrar essa pérola de grande valor, tem tudo a ver com novidade de vida, vigor e aquela coisa que eu estava no momento transbordando, como vocês que foram batizados hoje, né? Essa coisa, e eu estava nesse momento. E naquele momento me baqueou, eu confesso. Eu nem sei como é que foi. Eu acho que não foi muito bom, porque eu me desanimei. Só para vocês terem uma ideia como é que era o negócio, tinha um piano pequenininho, de fole. Já viram isso alguma vez na vida? Os jovens com certeza não. Os mais antigos, que tinha que bombar aquilo lá e para aqueles hinos, aquelas coisas assim. Mal sabia eu naquele momento que a novidade de vida não tem nada a ver com idade. E que o Senhor nos chama para renovar o nosso relacionamento com Ele todos os dias. Todos os dias descobrir a beleza dessa pérola de grande valor. É isso que, talvez, naquele momento, de tão novo na fé, eu não tinha condição de entender. E por isso aquilo me baqueou um pouquinho. Eu achava que quando a gente vai ficando velho, a gente vai esmorecendo na fé. Mas essa não precisa ser uma realidade. E por isso Jesus usou essas parábolas. E existe até, né, eu até tinha posto aqui uma coisa, mas eu não queria... Da hora que eu fiz isso daqui até agora, meu coração mudou, né? E é importante quando a gente pensa assim, por que Jesus começou, no momento do ministério dele, falar em parábolas? Porque ele percebeu que o pessoal estava indo muito no oba-oba, nos milagres, na bênção. Eu quero minha bênção, né? Eu quero pão, eu quero ser curado. E o pessoal estava dando pouco ouvido para a mensagem que ele tinha vindo trazer, que era uma mensagem muito importante, né? Que diz lá em Marcos 1, 14, 15, fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Ou seja,
estava ali entre eles, estava perto deles. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Arrependam-se e creiam no Evangelho. É interessante porque Jesus veio preconizar isso, mas ele ainda ia construir essa história no final da carreira, no final do ministério dele. Ele ia pagar pelos nossos pecados. A gente vai chegar lá. Ao longo do tempo eu fui olhando para essa mensagem desse, não esta daqui, né? Então, por que agora, já que eu falei, né, do mistério, Jesus olhava para as pessoas e os próprios discípulos perguntaram: por que você está fazendo isso? E aí, uma coisa, né, eu vou ler aqui: há mistérios do reino dos céus que não podem ser compreendidos por aqueles que olham para Jesus, mas nunca entendem o significado da pessoa de Jesus. Se você olha para Jesus como um mestre, se você olha para Jesus como um guru, não sei, né? Não é uma boa palavra, mas alguém, um iluminado, alguma coisa assim, talvez algumas coisas daquilo que Jesus veio fazer e daquilo que Ele quer nos ensinar, Ele quis nos ensinar e continua ensinando através da sua palavra até hoje, a gente perca a essência, né? Escape da nossa mão. E Ele fala: e ouvem os seus ensinamentos, mas permanecem surdos para as suas implicações. De vez em quando é gostoso você ouvir que Deus é amor, não é? Uau! Deus é amor, não é? Amém? Amém! Glória a Deus. Mas Deus é justiça. Amém? Será que nessa parte da justiça pega um pouco mais, não é? Então, e Jesus então começou a falar em parábolas. Mas quando, para aqueles, é interessante que essa parábola e a anterior, que a gente vai passar rapidamente por ela, ele falou para um grupo pequeno. Ele estava lá, ele tinha ido para a beira da praia lá para pregar, ele falou várias parábolas, mas quando ele foi trazer essas parábolas, eles tinham ido para casa, e ele dá essas duas parábolas para os seus discípulos, né? Então, por que isso acontece? Essas boas novas do Evangelho que Jesus falou. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: há esperança de redenção para todo homem, por mais longe que ele esteja de Deus. E eu diria a você que está aqui, eu não sei a sua realidade, não conheço boa parte de vocês, estou vendo pela primeira vez, e é uma alegria ver vocês aqui conosco. Mas eu digo para você, não importa o que você esteja passando hoje, há redenção para você. Há uma porta aberta, como a gente cantou, porque Deus é essa porta aberta. Amém? Como é que a gente pode viver isso, então? Eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, né? Essa parábola, dividindo isso de uma forma não muito ortodoxa. Até coloquei uns desenhos, que também não é muito ortodoxo da minha parte, mas está ali, né? E eu queria mostrar duas perspectivas dessa mesma parábola. Uma delas eu não tinha naquele momento, quando eu preguei para os anciãos lá da congregação, né? A primeira delas é essa: a busca do homem pela parábola, por essa pérola, nossa busca, que é a forma natural que a gente acaba lendo essa parábola, né? Mas depois eu queria explorar a busca de Cristo como esse mercador, pela pérola. E depois, finalmente, algumas implicações dessa busca. Amém? Rapidamente, né? Porque hoje a gente começou mais tarde, por motivos óbvios, então eu vou tentar ser o mais breve possível. A parábola que antecede essa, amor, posso te pedir uma coisa? A minha garrafinha aí, porque um dos milagres de Deus essa semana aqui, só abrindo um parênteses, foi esse. Na terça-feira eu estava aqui na igreja, junto com o Rubens, inclusive, orando e tal, e eu saí daqui, peguei a gripe na terça-feira. Não sei dizer de onde ela veio, nem nada. Falei: meu Deus do céu. Aí comecei a orar, ajoelhão no chão: Senhor, domingo tem que estar bom, domingo tem que estar bom. E Ele cumpriu, amém? De vez em quando aquelas baqueadas e a garganta, né? Parábola que é junta, normalmente se pega as duas parábolas juntas, né? É a do tesouro escondido. Fala o reino dos céus, no versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Bem conhecida. Um tesouro escondido. Uma proposta semelhante à outra da pérola, não é? Mas com uma diferença significativa, que a gente pode dizer o quê?
que esse encontro foi totalmente inesperado. Aquele homem não estava buscando nada de tesouro. Provavelmente um trabalhador, tinha sido lá um diarista, estava ali arando aquela terra, aquele terreno, e de repente ele descobre aquele tesouro. E era um tesouro tão maravilhoso que ele se alegrou de tal maneira e ele falou: vale a pena vender tudo que eu tenho para comprar esse terreno. Então, demonstra claramente a graça de Deus que vem ao encontro do homem. Assim como veio para mim e como veio para vocês. Talvez a graça para vocês veio através de um menino pedindo para ir na igreja, não é? Deus usa vários caminhos para demonstrar a sua graça. Então, e assim ele seguiu e ele aparentemente, logicamente é uma história que Jesus contou, né? Aquele homem vendeu tudo para ter esse terreno. Na nossa parábola aqui, a parábola de grande valor, o reino não é comparado aqui, isso aqui que abre a porta para o que a gente vai ver na segunda parte, né? O reino dos céus aqui, ele não é comparado àquela pérola. Isso sempre foi intrigante, e eu acho que é intrigante para todos os estudiosos, por isso tem muita discussão nisso aqui. O reino, na verdade, aqui é comparado a um negociante que procura pérolas, né? Mas se nós nos colocarmos na posição desse negociante, a gente pode pensar naquela nossa busca. Talvez você tenha passado por várias religiões, talvez você esteja ainda buscando, talvez você tente de alguma maneira buscar. É difícil quando eu falo, porque tantos anos de evangelho, é difícil falar para você que você não busque a Deus. Mas, de vez em quando, a gente não tem isso tão claro, e a nossa sociedade tem batido nessa tecla, né? Que você pode viver sem Deus, mas se nós formos realistas, você sempre busca algo que complete aquela coisa, aquele vazio que você tem. A gente sabe o que é esse vazio. É o espaço de Deus no nosso coração, né? Que veio no nosso chip original. Mas a gente se diverte por aí, tenta busca em tantos lugares, assim como esse mercador. E ele encontrou várias pérolas, mas um dia ele se deparou com uma pérola que ele falou: essa é totalmente diferente. Eu nunca vi uma pérola como essa. Me lembro daqueles soldados que um dia o Sinédrio mandou ir prender Jesus. Jesus estava pregando no templo, né, sei lá, algumas semanas, talvez, alguns meses antes da morte dele, e eles entram, eles chegaram lá para pegar Jesus, né, não é prender, né, levar ele, né, para o Sinédrio. Mas eles pararam, Jesus devia, logicamente, estar pregando ali, falando, eles pararam, ficaram olhando, e a coragem de chegar perto e levar ele. E a coragem acabou. E eles foram dominados pela sabedoria e por aquilo que Jesus falava. E eles voltam de mãos abanando para o Sinédrio, chegam lá e falam: cadê o homem? Eles olham e falam: a gente nunca ouviu um homem falar que nem esse. Nunca. Esse é o valor da pérola. Como Pedro, um dia que Jesus falou umas coisas difíceis, que quem não tivesse seguir, tinha que largar tudo e tudo mais, e a turma começou a vazar, e ele chega para os discípulos e fala: olha, vocês também querem ir? Interessante isso, Jesus não prendeu ninguém, não ficou ajoelhado pedindo: pelo amor de Deus, fiquem. Não é? Mas que Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras da vida eterna. E esse é o conceito que está aqui por trás, essa pérola que nós devemos buscar, né? Nas duas parábolas tem um reconhecimento, uma coisa que é comum, né? O reconhecimento de um grande valor, e eles demonstram isso com duas atitudes. Primeiro é uma alegria sem igual. Essa da pérola não aparece escrito, né? Mas dá para entender que a pessoa ficou alegre depois de uma vida inteira buscando pérolas, encontrar aquela pérola que ele fala: vale tudo, né? E a segunda é a disposição de abrir mão de tudo. Eu lembro de algumas passagens da Bíblia que sempre me chamam a atenção. André, o irmão de Pedro, chega para ele: achamos o Cristo. Achamos o Cristo, disse André ao seu irmão Pedro. Achamos o Messias, disse Felipe ao cético amigo Natanael. E tantos outros que seguiram eles ali. Eles escutaram o chamado de Jesus: siga-me.
e seguiram, deixando tudo para trás. O que fez essa turma entender? Talvez de alguma forma bem pequena, e a gente não tem tempo aqui de explorar, tem histórias maravilhosas, cada uma delas, e uma que mais me toca o coração é de Mateus, não é? Que Mateus era aquele cara que estava cheio do dinheiro, com certeza, mas o coração dele estava vazio. E quando ele olha aquele forasteiro meio maltrapilho ali do outro lado, na frente dele, e não sei se vocês já assistiram essa série The Chosen, vale a pena, os eleitos, esse episódio é fantástico, né? Quando Jesus olha para ele lá na coletoria, e Jesus chega, Mateus, siga-me. E ele olha o guarda romano do lado dele, todo o circo armado, e ele vai embora e segue Jesus. Por que ele fez isso? Porque algumas vezes as coisas que o mundo nos dá não respondem à satisfação que a gente busca, inconscientemente. Às vezes a gente busca nos relacionamentos, a gente busca no emprego, numa carreira, no dinheiro, no sexo. Mas no final do dia, muitas vezes a gente volta para casa vazio. E aí fica fácil da gente pensar no valor dessa pérola. Amém? Então, essa parábola do grande valor é um encontro, não por acaso, mas é um encontro de uma busca diligente. Mas no final do dia também foi uma surpresa para ele, porque mais que ele conhecesse de pérolas, ele encontrou uma que ele não esperava. Foi a surpresa da mesma forma. E assim é Jesus na nossa vida, né? E o convite de Jesus é incisivo, né? Já comentei, mas só para fechar essa primeira parte, Marcos 8, 34, 35, diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Algumas vezes a gente pega nas rédeas da nossa vida de uma forma tão forte. A gente escuta esses chamados da fé, por exemplo, e a gente tem medo de se soltar. É melhor não ir. Quando eu vou, nossa, eu fico tão impactado. Mas é melhor não ir, né? Porque assim eu mantenho o meu pé bem no chão, né? Mas é tão bom quando você realmente entende que o Senhor sabe melhor do que você o que é melhor para a sua vida. Você pode descansar nele e se entregar. Essa entrega da parábola fala. Mas foi muito libertador para mim um dia, vendo um livro do Simpson. Simpson é o fundador da Aliança. Não é a gente fala assim, de vez em quando, nós somos confundidos com algumas denominações que teve um fundador, que teve um sonho maravilhoso, um anjo. Não era isso. Era um homem que tinha o coração que queimava por missões, trazia aquelas pessoas para a igreja que ele frequentava na época e começou a ficar indigesto porque era gente diferente, menos limpinha, né? E ele acabou saindo, montou um movimento missionário. Ele morreu sem querer que aquilo se tornasse uma igreja, né? Foi um movimento, na verdade. Mas hoje a Aliança é isso. E ele tem vários livros. Infelizmente, muito poucos em português, né? Mas ele tem uma coleção muito legal que chama Cristo na Bíblia. E ele vai mostrando Cristo ao longo de toda a Bíblia, assim como Cristo, porque a Bíblia, se você não sabe, né, a Bíblia é uma grande história, de Gênesis a Apocalipse, preparando, né, desde a queda do homem, a vinda de Jesus para a nossa restauração. Deus queria nos reconectar com Ele. Essa é a história que a Bíblia conta, né? Então é legal você ir vendo que Jesus representava em cada momento da Bíblia, né? Quando ele chega aqui, ele, primeiro, né, que primeira vez que você lê, tira a tampa, mas aí depois você vai buscar, e muitos estudiosos têm também visto essa outra visão. Porque, na verdade, quando na parábola fala o reino de Deus é também como um negociante, né? Quem de nós tinha essa possibilidade? E aí, ele, pegando na palavra no grego, é interessante que a palavra que vem de empório, né? Empório, aquele negócio que vem de mercado, tudo mais. A palavra aí, talvez melhor do que negociante, que a NVI, a maioria das Bíblias brasileiras usam, seria mercador. Mercador, né? Marchand.
Aquele cara que ele vai, está vendo aqui, como no grego, né? Ele fala lá, um mercador, alguém em uma jornada, seja pelo mar ou pela terra, especialista em negócios. E ele não é um varejista, ele é aquele que vai buscar. Eu lembro de uma experiência profissional, por exemplo, do passado remoto meu já, e que tinha, por exemplo, fábricas que produziam macarrão. E eles sabiam, eles tinham que buscar onde no mundo tinha trigo de boa qualidade, qual era a safra e tudo mais. Então, esse trabalho que o mercador faz. E é mais ou menos a noção que aparentemente Jesus quis trazer aqui, né? Então, os mercadores tinham que ir longe para conseguir boas pérolas. As de qualidade inferior vinham ali do Mar Vermelho, mas as melhores tinham que vir do Golfo Pérsico, até da Índia. O mercador tinha que, então, na época, né, viajar para conseguir aquelas melhores pérolas. Assim como Jesus, que saiu da onde? Saiu do seu trono, saiu do lado do Pai e desceu e veio nos visitar. Veio habitar entre nós, né? Então, é interessante como casa, você pensar assim. E aí o texto diz, né, que ele, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. A pérola que Jesus, como perfeito mercador, a gente poderia dizer, encontrou, foi a igreja. Não eu, não você. Por mais que eu queira me sentir o último biscoito do pacote, né? E eu sei que você também, mas nós não somos. Mas o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, é essa pérola de grande valor. Amém? Então, ele encontrou a sua noiva, composta da união de todos os santos, os que já creram e aqueles que ainda vão crer em Jesus e receberão Jesus como seu Salvador e Senhor. E é interessante que ele vende tudo o que tinha para poder comprar o nosso resgate. Aquele que trouxe o Rubens, a Aline e o Renê até hoje aqui para ser batizados, né? Filipenses 2 nos ajuda a entender isso. A partir do versículo 6 de Filipenses 2, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Jesus, o perfeito mercador, não barganhou o preço, pois ele sabia o valor da pérola que buscava. Ele não viu risco nenhum na aquisição. Embora a gente esteja a cada dia mostrar para Jesus que valeu a pena ele morrer por mim e por você. Amém? Mas ele não duvidou disso. Ele não calculou o custo, o risco. Embora, da mesma forma de que, para nós, entregar tudo por aquela pérola parecesse insensato, ele manteve a sua decisão sem vacilar. E não foram as tentações que Satanás tentou, não foi a humilhação, as cusparadas, os xingamentos, que foram capazes de tirar ele da rota. O plano que ele tinha decidido junto com o Pai. Ele não perdeu a oportunidade, mas custou um alto preço. Por isso, algumas vezes, a gente fala que a salvação é de graça, e a gente tende a baratear a graça. E algumas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus, porque eu mesmo, talvez, algumas vezes, já tenha, aqui de púlpito, vendido essa graça tão barata, que aí algumas pessoas se perguntam, mas eu preciso fazer alguma coisa? Venha como está. E é verdade, todos nós chegamos à fé como a gente estava. Mas a partir do momento que a gente chega, Ele demanda a gente, que a gente pegue a nossa cruz e caminhe, certo? E para isso, existe um processo de desconstrução que tem que acontecer no seu coração. E não é para o teu mal, é para o teu bem. É porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Eu lembro de uma vez um pensador dizendo que se Deus resolvesse atender todas as nossas orações no último ano, a gente ia ficar maluco, a nossa vida ia virar um caos, porque muitas vezes a gente pede as coisas no calor do momento, pede até coisa contra algumas pessoas, não é assim? E aí depois você pode falar, não, calma, menos, né? Então, menos Carlos, e aí a gente vai, né? Então,
custou alto preço. É interessante pensar aqui, eu queria fazer essa analogia, que uma pérola, vocês sabem como uma pérola se faz, ou não? Rapidinho. A pérola é um processo irritativo numa ostra, né? Vamos falar assim, vou pegar uma ostra como o maior, né? E entra lá na ostra, a ostra não tem bracinho, tem até de alguns fornecedores de pérola na internet, que é interessante, né? Pérola não tem bracinho para tirar, caiu uma pedra lá, uma pedra no sapato. Você vai lá, tira a pedra, tira o sapato, tira a pedra e a vida que segue. A ostra não pode fazer isso, né? No fundo do mar, passa areia, passa insetos, algumas coisas lá, alguns bichinhos menores, entra e ela não consegue. E aquilo começa a machucar. No mínimo incomodar. Alguns falam que é um produto de dor. A gente não sabe quanta dor sente uma ostra. Se bem que eu vi uma coisa de novos criadeiros que é muito triste, mas esse é o processo natural. Então, o que acontece? A ostra, quando tem uma coisa irritante dentro de si, lá machucando a carne por dentro, ela vai soltando, né, um líquido lá, uma resina que chama nácaro ou madrepérola, né? Madrepérola, e aquele líquido vai pegando aquela pedrinha ou aquele inseto, alguma coisa, vai envolvendo e vai polindo, né? Aquilo é tão polido que fica. Então, quando aquela ostra morre, ela é pescada, né? Quando você abre aquilo, você encontra aquela pérola, e são pérolas, muitas delas maravilhosas. No tempo de Jesus, por isso ele conta essa história, não existia, era muito difícil lapidar, né? Outros tipos de diamante e tudo mais. Então, essa era uma coisa natural, né? Dada por Deus, um presente dado por Deus. Até hoje uma pérola é linda, né? Certo? Então, esse é um processo que acontece. Então, como é que Jesus faz? Vocês foram comprados por alto preço. Isso nos leva para aqui, finalmente aqui que eu queria, as implicações dessa busca. Imagina que todos nós somos irritadores de Deus. Sim ou não? Com o nosso pecado. Ele poderia usar a madrepérola, né? Para nos envolver, já pensou? Para ao longo do tempo os nossos pecados pararem de incomodá-lo. Mas ele decidiu usar o sangue do seu filho. Enquanto, no caso das ostras, é aquela resina que ela faz, que acaba com a irritação, ela transforma a irritação em bênção. No nosso caso, é o sangue de Jesus que transforma a nossa antiga natureza pecadora, distante de Deus, muitas vezes inimiga de Deus, porque a gente quer ser o dono da nossa vida, sim ou não? Não é? E com o sangue de Jesus, ele nos traz para perto. A única coisa que tem aqui como implicação, e aí a gente vai ler os últimos versículos, é que enquanto a pérola está dentro da ostra, ela não é útil, certo? Ela é útil, sim, vamos combinar. Para a ostra ela é, certo? Porque a ostra está sem dor, ela está com a pérola. Mas ela não está abençoando mais ninguém. Quando ela sai de lá, que ela abençoa. Mais ou menos como nós. Enquanto nós estamos só irritando o Senhor, nós também não estamos sendo bênção para ninguém, por mais que a gente queira. Mas no momento que a gente se abre e aceita Jesus, o sangue de Jesus, como nosso Salvador e Senhor, como eles fizeram hoje aqui, esse processo começa na nossa vida. Amém? Implicações finais aqui. Apocalipse 5:9, é uma passagem muito marcante, né, que fala assim: tu és digno. Isso é um louvor, né, que os anjos fazendo para Jesus. Podemos ler junto? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Nós entramos nessa daí. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E graças a Deus por isso. Porque Jesus entendeu que essa pérola era de grande valor. E cada um de nós, pequenas pérolazinhas ou pedrinhas, podemos ser também trabalhadas por Ele e nos transformar em bênção. Cada dia mais próximo
figura de Jesus, né? Então, aquele sacrifício envolvido, né, ele custou um alto preço para a ostra. E sabe o que eu fiquei chateado aqui, estava comentando? Procurando no YouTube alguma coisa mais interessante por isso daí, eu achei uma pessoa que comprou tal, e eu vi, eles têm, hoje as ostras, que eram naturais na época, mas como a ganância, né, fazer mais produção, transformar isso numa indústria, tem cativeiros hoje. Tem lugares, mais na Ásia, tudo mais, que tem aquele cativeiro, várias ostras lá. Só que para ter mais produção, o que eles fazem? Eles abrem as ostras e colocam irritantes na ostra. Não sei qual é o processo, só mostra no final eles abrindo algumas ostras, então a ostra cheia de pérolas dentro, mas não é bonito de ver, né? Ou seja, tem muito desgaste ali. Então isso é interessante quando você pensa o coração do homem, muitas vezes a gente fala, por que Deus permite? Mas é o coração do homem. Até nisso, né, a gente vê o homem estragando a coisa linda que Deus fez, né? Mas com toda certeza aquilo é um sofrimento para a ostra. Mas assim também como a morte de Jesus foi um sofrimento, um preço alto que ele pagou, né? E o sacrifício de Jesus certamente foi um alto preço para o Pai, para Deus Pai, lançar seu filho nessa empreitada. Com certeza Deus Pai chorou ao ver Jesus na cruz, né? E aí a pergunta que fica para nós é o que pode custar para nós? Vocês que se batizaram, você que está aqui ouvindo, não sei se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você ainda está esperando a oportunidade de fazer isso. Esse caminho de Jesus, esse Senhor que nos ama tanto, a ponto de nos ver como parte da sua pérola preciosa, quer alcançar você e quer te dar paz, alegria e esperança. Esperança, não é? Então, naquele versículo de Filipenses 2, quando a gente leu, tem um versículo que eu pulei, que é o 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E é isso que ele pede para nós. Façamos valer a pena o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Amém? Para terminar, um versículo de Apocalipse 19 que fala da noiva. A partir do versículo 6, que fala assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, e o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Eu não consigo imaginar, na minha mente limitada, como é que vai ser isso. Ser a noiva e ser convidado para a festa. Né? Essas coisas a gente vai ter que perguntar quando chegar a hora. Mas eu quero estar lá, não sei você. Você quer estar nessa festa? Você quer contribuir porque viu que a vestimenta da noiva são os atos justos. De quem? Nossos. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e te fazer entender que, embora a graça seja de graça, ela custou um alto preço. E Ele chama cada um de nós para participarmos dessa caminhada linda junto com Ele. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Porque hoje sabemos que houve festa no céu. Te agradecemos por olhar, ó Pai, para a tua igreja como a noiva e dizer que ela tem um alto preço, que ela tem um alto valor.
Permita-nos, ó Pai, em cada um de nós, na nossa pequena parte de contribuição, trabalhar para que o Teu reino cresça, possa ser espalhado, possa chegar a cada coração. Que esse mundo que nós vivemos, com tantas incertezas, com tantas coisas que poderiam ser melhoradas, seja um mundo no qual nós possamos levar a nossa influência. O Senhor um dia nos deu o mandato para dominar o mundo, fazê-lo dele um lugar melhor. Sabemos que lá atrás Adão e Eva acabaram entregando a chave para o inimigo. Mas desde que Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz, Ele não tem mais poder sobre nós. Como Teu povo, Pai, nós clamamos a Ti. Mostra-nos a Tua vontade. Ensina-nos a viver a cada dia honrando o Teu nome e fazendo o Teu reino crescer. Em nome de Jesus. Amém.